Eu não quero ser o portador de más notícias, mas tem um outro destaque para a gente tratar com os nossos analistas. O governo federal fechou o ano de 2023 com um rombo de 230 bilhões de reais. Isso equivale a 2,12% do produto interno bruto. É o pior resultado desde 2020, ano da pandemia. Um dos principais motivos foi a regularização das dívidas judiciais que tinham sido adiadas pela gestão de Jair Bolsonaro, os chamados precatórios. No ano passado, o governo Lula obteve uma autorização do STF para quitar uma parcela de 92,4 bilhões de reais. Mesmo sem o pagamento dos precatórios, o rombo ficaria em 138 bilhões de reais, ou seja, 1,27% do PIB, acima do que foi projetado pelo ministro Fernando Haddad. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, uma monta assustadora, né, Beraldo? 230,5 bilhões de reais. Quais são os indicativos de que um governo acaba administrando mal os seus recursos e acaba entregando esse tipo de rombo, 230 bilhões de reais? Porque para muitos isso é normal, é do jogo, porque seria investimento em programas sociais importantes e relevantes. O que é preciso trazer para o debate? Assustador, Caneto, é você ver a inércia do governo diante de números horrorosos da sua performance fiscal. Olha, tem um debate que a gente pode fazer, que ele é mais longo, sobre a importância ou não do déficit zero. Então a gente está vendo aí que temos um rombo de 230 bilhões de reais. Qual que é a minha linha de raciocínio? Se a gente estivesse falando de 230 bilhões de reais que tivessem sido usados para resolver problemas graves e estruturais do Brasil, para permitir que o Brasil possa avançar na sua competitividade diante de outros mercados, na ampliação do seu parque industrial, para colocar o Brasil e o povo brasileiro já em pé de igualdade com países como o Vietnã, que estava absolutamente destruído e agora estão passando o Brasil em relevância econômica. Tudo bem, porque esses 230 bilhões, eles seriam pagos com o aquecimento da economia, nós viríamos o Brasil crescendo. Crescendo o Brasil, cresce a arrecadação de impostos, a geração de emprego, o dinheiro que circula, é uma onda positiva e esse rombo, ele poderia ser equacionado e pago ao longo do tempo. Mas qual é a realidade que a gente tem no governo brasileiro hoje? Como ele é muito incompetente e ele resiste a tomar qualquer medida em que ele reconheça o tamanho da sua estrutura e da sua ineficiência, ele simplesmente vai colocando dinheiro bom em coisa ruim. E a gente continua tendo o Estado ineficiente, a gente continua tendo o Estado inchado, a gente continua tendo um governo que só sabe falar de programa social, porque parece não haver nenhuma iniciativa para tirar as pessoas da dependência do programa social, e aí o brasileiro trabalha cada vez mais para pagar uma conta que não se reverte em benefício algum para a população. Então, esta dinâmica que é a dinâmica nociva para o Brasil, é a gente observar que não há um futuro melhor pela frente. Ao contrário, esse problema ele só vai se agravar. Não há uma iniciativa de parar para fazer uma análise profunda sobre o funcionamento do Estado brasileiro e identificar a necessidade de começarmos do zero, porque o que está aí está completamente inadequado e ultrapassado. E aí a gente volta nessa discussão do orçamento, a quantidade de dinheiro que a gente coloca para coisas que não funcionam. E aí eu só queria terminar, Caneto, chamando a atenção para a questão dos precatórios. As notícias seguem, não é de hoje, sempre colocando a culpa nos precatórios. Olha, o governo poderia fazer tanta coisa, não fossem os bilhões que precisa pagar de precatório, como se fosse um dinheiro de graça. Como se o governo estivesse, obrigado a pegar dinheiro bom e entregar para as pessoas que têm esse precatório, como se um dia os poderosos acordaram e falaram, agora eu quero ter um precatório. Então, só para esclarecer para a nossa audiência, precatório é o resultado de uma negativa que o contribuinte, porque os precatórios brasileiros, ele maciçamente vem de origem tributária, então você, contribuinte, se vê
sendo abusado pelo Estado do ponto de vista arrecadatório, você vai lá administrativamente tentar resolver. O que acontece na esmagadora maioria dos casos? A pessoa que está ali diz: eu não vou pôr meu CPF aqui nessa decisão a favor do contribuinte. Eu vou negar e o contribuinte, se quiser, que vá para a justiça. E aí nós temos um volume gigantesco, o que mais toma estrutura, o que mais consome estrutura do judiciário brasileiro são essas questões tributárias, e aí o contribuinte passa anos e anos e anos e anos para provar que ele tem razão, e o dinheiro que ele trabalhou para ganhar está no bolso do governo. E aí, quando ele ganha essa ação, ele não recebe dinheiro, ele recebe um precatório. E aí, meu amigo, pegue o seu precatório e entre na fila. E aí você fica anos na fila. E aí, na hora de pagar, você é o vilão. Então, realmente, é uma loucura esse Brasil. A gente precisa começar de novo, porque o Brasil de hoje não deu certo. Pois é, o Roberto Mota deu uma risadinha enquanto o Beraldo ficava um pouco bravo ao fazer o seu comentário. Você, Mota, acho que o Beraldo trouxe um ponto importante para a gente refletir e discutir também sobre a necessidade de déficit zero, porque a gente paga imposto. Mas se os serviços estivessem sendo oferecidos, devolvidos para a população, ok, né? Mas não é o caso. O Beraldo foi, assim, matou o bicho de uma paulada só. Ele foi num ponto espetacular. O problema é que o dia de hoje é consequência do dia de ontem. O dia de ontem é consequência do dia de anteontem, né? Só que o político está lá, com 4 anos de mandato, acabou o mandato dele, ele vai pegar um cargo, ele vai fazer outra coisa. Então, o que aconteceu no passado, ele diz: eu não tenho nada a ver com isso, né? São as despesas obrigatórias, é o precatório. Ai, meu Deus, o que eu posso fazer? Bom, em primeiro lugar, sai daí. É a primeira coisa, sai daí, né? Desocupa, deixa entrar alguém que tenha consciência, que entenda o que está acontecendo, que tenha coragem, meus amigos, de dar o nome correto às coisas. Eu vou explicar para vocês. A gente está falando aqui de um déficit de 230 bilhões, não é isso? Isso. O déficit de hoje é a dívida de amanhã, porque o governo vai ter que pegar esse dinheiro emprestado. Aí lembra que eu falei aqui que no orçamento desse ano, metade do orçamento é para pagar juro e amortização da dívida. 2,5 trilhões, bota mais 230 bilhões aí, porque houve um déficit. Mas o déficit é bom, porque o déficit injeta dinheiro na economia, só na cabeça de alguém muito louco, né, que não abre o orçamento. Abre o orçamento aí, querido espectador. Vai lá no site do Congresso, tem lá o orçamento. São 2,5 trilhões para pagar juros e dívida. Toda vez que o governo produz um déficit, ele vai ter ou que cobrar mais imposto ou vai pegar esse dinheiro emprestado. E aí a gente termina com a dívida como essa. E aí daqui a 4 anos, quando o orçamento do governo federal for 10 trilhões, vão ter outras pessoas aqui comentando isso e alguém vai dizer: mas olha, são as despesas obrigatórias. Mas olha, é o precatório, né? As desculpas continuam sempre as mesmas. Então, eu vou repetir a minha recomendação. Quem não sabe lidar com esse tipo de problema, quem não entende o que é déficit, quem não sabe que a despesa tem que bater com a receita, a melhor coisa que tem a fazer é sair. Desocupa esse lugar, porque nós não merecemos trabalhar metade do ano para financiar esse tipo de coisa. Zé Maria, essa notícia a gente consegue conectar com aquela discussão que vocês estavam fazendo, né? Quanto mais endividado está um país, menor a sua capacidade de investimento. Você arrecada uma monta gigantesca, só que no final das contas, quando você tira o pagamento das despesas, não sobra quase nada, né? O orçamento ele é uma peça de ficção, todo mundo sabe que é isso mesmo. E Mota, eles sabem muito bem o que é déficit. E o déficit vira exatamente dívida. E mais, você está falando de pagar o serviço da dívida e da dívida? Não. É pagar só o serviço, ninguém está pagando dívida. A dívida está aumentando. O Brasil ficou livre daquela dívida internacional. No orçamento tem a amortização da dívida, 2 trilhões. É o serviço. A dívida não está diminuindo, ela está aumentando. Esse déficit vai aumentar a dívida, por exemplo. Então, todo ano, se você pegar o orçamento, você vai ver que esses trilhões, que são realmente
2 trilhões e meio, né? Eles pagam o serviço, para se ter uma ideia, juros. Esse déficit aí, a culpa não é dos precatórios, mas é também dos precatórios. Os precatórios, eu fui ver que precatórios são esses. Olha, os estados, os municípios estão lotados de precatórios. E a lei fala intervenção no não pagamento precatório. Eu até hoje não entendi porque o Supremo ainda não decretou intervenção para pagar o precatório. Porque o precatório é uma legalidade, tem direito. Eu sou do tipo, Mota, que diz o seguinte: quando a lei é a seu favor, use-a. Porque quando ela é contra você, ela chega arrebentando. Vá dever ao imposto para você ver como é que o Estado vem em cima de você. Vem forte. E esses precatórios, eles são dívidas já transitadas e julgadas. Só que é o seguinte, esses precatórios, 80 e poucos % deles são de grandes empresas, grandes recursos. Tem muita gente assim que, por exemplo, condenou o Estado porque o policial federal matou alguém, condenou o Estado porque uma rodovia federal tinha um buraco que estragou o carro dele, tem desapropriação, não paga, tem um monte de coisa pequena, mas o grosso, 80%, é de grandes empresas. E é isso aí que os ministros do Supremo se baseiam para não fazer intervenção. Mas espera aí, a lei fala em pagar, a lei fala em intervenção no caso de não pagamento de um precatório. E isso virou uma bola de neve. Esse déficit, senhores, ele é tão escandaloso que ele é maior até ele é o maior da história recente. Ele é maior do que quando o Brasil enfrentou a pandemia e teve que fazer aquela transferência de renda que foi a salvação do Brasil. Fez uma transferência de renda para a população, diretamente para o cidadão, e colocou créditos nas empresas que estavam com funcionários e não sabiam o que fazer, receberam créditos e receberam também recursos para pagar a folha salarial para evitar a demissão, uma tragédia. Então, assim, na pandemia, né, se fez um déficit menor do que este, para se ter uma ideia da gravidade da situação. Agora, quero agradecer as muitas manifestações, pessoas elogiando os nossos comentaristas, as falas do Beraldo, do Mota, do José Maria Trindade, Silvia Barata, Rita Duarte, Heloísa Costa. Muito obrigado pela audiência de todos. Você, Mota, a gente falando na casa das centenas de bilhões, eu fico pensando no público, né? Será que algum dia o governo vai conseguir resolver essa situação? Porque a gente fica pensando, é um desafio e tanto. Agora o governo fala em déficit zero em 2024. Será? Não será. Porque a primeira coisa para alguém conseguir fazer alguma coisa é realmente querer fazer. E a mentalidade de várias das pessoas que estão no poder no Brasil hoje é uma mentalidade que diz que o déficit é uma coisa boa. Isso aí vem lá da escola keynesiana de economia, né? Aquela história que eu falei, pega 30 pessoas, bota 15 para cavar um buraco, as outras 15 para tapar o buraco e vamos movimentar a economia. Tem uma coisa que a gente precisa dizer, claro, para as pessoas entenderem. Todas as dívidas precisam um dia ser pagas. Ou as dívidas são pagas ou o devedor dá um calote. Isso vale tanto para a dona Maria lá de Varriçai, vale para as empresas, vale para os governos. É evidente que uma dívida que só aumenta, um dia ela vai explodir, um dia ela vai ficar tão grande que não vai ser possível pagar. Tá? Aí sempre aparecem alguns economistas, especialistas, que dizem o seguinte, não, isso aí que você está falando vale para pessoas e para empresas, mas isso não vale para o governo, porque todos os governos do mundo têm dívidas grandes, déficit público é uma coisa comum, na verdade o déficit é benéfico porque faz girar a economia. São informações ingênuas, desinformadas ou mentirosas. Porque o Estado que gasta mais do que arrecada e que acumula uma dívida sempre crescente está destinado ao desastre. A gente não sabe quando ele vai acontecer. A gente não sabe se vai ser no nosso tempo de vida, se vai ser no tempo de vida dos nossos filhos ou dos nossos netos, mas ele virá. Ele só não vai afetar, adivinhe quem? Os políticos, né? Porque eles estarão sempre seguros
na sua mamata, na sua sinecura, na sua mutreta, que é construída com dinheiro, com muita influência e com imunidade. Você, Cristiano Beraldo, aqueles que defendem que o Estado seja o grande indutor da economia, defendem que, eventualmente, o governo possa estourar as contas públicas para um bem coletivo. Só que, na prática, a gente não tem visto isso, porque os serviços não têm voltado na mesma proporção que as pessoas esperam quando pagam um determinado imposto, né? Neto, o Estado indutor do crescimento econômico, ele tem o papel simplesmente de preparar o terreno para que a iniciativa, a livre iniciativa aconteça. Então, quando você tem um governo que não está preparando o terreno e tudo aquilo que ele teria de recursos para investir nisso, que é o que o Brasil precisa, ele pega e gasta com a máquina, que não diminui, ela só aumenta, e para bancar esses programas sociais, querendo colocar uma roupagem de governo preocupado com o social, preocupado com o mais pobre. Sabe como é que você se preocupa com o mais pobre? É dando emprego. Porque o emprego é que traz dignidade. O emprego é que traz o bom exemplo. É assim que você muda a dinâmica do Brasil. Mas isso a gente não vê. É interessante porque, mais uma vez, tivemos incentivo para a indústria automotiva. E o que aconteceu com a indústria automotiva? Quantas pessoas foram comprar novos carros porque elas estão ganhando mais e aí elas podem comprar carro? Quer comprar o carro, pagar pela manutenção, pagar o seguro. A gente não vê isso acontecer. IPVA, caríssimo IPVA. Aliás, assim, esse é um assunto que realmente pode monopolizar aqui as nossas discussões, porque não faz absolutamente nenhum sentido se pagar IPVA no Brasil para ter o que se tem. Compara-se, por exemplo, com o que se cobra anualmente de alguém que tem um carro nos Estados Unidos. Eu me lembro, Caniato, fiz essa conta, o mesmo carro, cujo IPVA em São Paulo custava R$28 mil, nos Estados Unidos custava $100. E como é que você vai comparar uma coisa com a outra? Não dá, né? É muita coisa errada. Mas o Brasil não funciona como esse indutor de desenvolvimento. Porque esse exemplo do IPVA demonstra que você não precisa cobrar muito para oferecer algo decente às pessoas, aos munícipes, ao cidadão. Você tem que cobrar direito. E cobrar direito significa que as pessoas terão condição de fortalecer a atividade econômica e, a partir daí, todo mundo paga um pouquinho, paga aquilo que cabe, que faz sentido, que não encarece a economia. Mas o Brasil é o contrário. Toma o meu primeiro. O governo olha para você e fala, me dá o meu. Você, empresário, que se vire. Se você não está conseguindo pagar suas contas com o teu salário, se o aluguel subiu, o problema é seu. Primeiro me dá o que eu tenho direito. Que é outra coisa que você tem o contrário nos Estados Unidos. A empresa recebe o dinheiro, ela já abate todas as despesas daquilo que custou para ela ter aquela receita e, com base na diferença, é que ela paga o seu imposto. O Brasil não, é imposto no faturamento. Faturou, me dá o meu. Depois, se você quiser, você tente aí rever alguma coisa. Então, o Brasil é um país ilógico, porque este modelo não funcionou em nenhum lugar do mundo. E se a gente olhar para todos os lugares que tem uma economia mais ativa, mais forte, onde as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, a gente vai ver que funciona da forma inversa. Mas nós não estamos interessados em bons exemplos. A gente está interessado nos maus exemplos que garantem o poder para aqueles que querem se manter no poder. E aí o que o cidadão faz? Nada, fica atônito assistindo, sem emprego, cheio de conta para pagar, não tendo o serviço que deveria ter vindo do governo, e cada dia a situação piora. Realmente é muito triste o que a gente está vendo acontecer. A cobrança dos impostos no Brasil, a prestação dos serviços públicos e também a administração das contas, né, Zé Maria? Dá para fazer um programa inteiro sobre o IPVA, como disse o Cristiano Beraldo, só que muitos sairão deprimidos ao final do programa, certamente, Zé. É verdade. Beraldo, a reforma tributária, ela propõe isso e é muito importante essa fase agora de regulamentação da emenda da reforma tributária
aprovada que muda esse conceito antigo aqui de cobrança de impostos no Brasil. Toda a economia, por mais liberal que seja, admite a cobrança de impostos. O que é o grande debate é sobre a extorsão que acontece no Brasil, né? Se cobra muito imposto e o retorno é nada, não é nem pequeno, é nada. Existem pessoas que não têm retorno nenhum, que têm segurança particular, que têm os filhos na escola particular e assim por diante. Plano de saúde. E eles são penalizados também. Saúde. Hoje não se pode pensar na possibilidade aí de viver e família sem um plano de saúde caríssimo. O plano de saúde talvez seja um gasto mais carimbado de uma família, né? Sobre as dívidas públicas, é isso que o Mota falou. O mercado todo sabe que um dia o Brasil vai quebrar. O debate é quando. Então é isso que faz a movimentação dos juros. Quando se gasta mais, olha, está apressando chegar ao ponto final, vamos cobrar mais juros. O Brasil entrou ali na Caixa de 75% de dívida do PIB, não é o orçamento, é o PIB. O PIB é maior do que o orçamento. O PIB é a soma de todas as riquezas, né, o que se produz e tal. Então, assim, o Brasil entrou na Caixa de 75% da dívida do PIB, mais do que o orçamento. Se pegar todo o orçamento, esses 5 trilhões e 500 bilhões, e não paga a dívida. A maior dívida interna do mundo é dos Estados Unidos, mas a relação PIB-dívida deles é bem menor do que o Brasil, que evidentemente o PIB dos Estados Unidos é muito grande. Agora, é preciso repensar o Estado. E a reforma administrativa, esse debate é muito importante. E que está na ponta da linha, e é uma força externa que vai. Eu acredito nessas forças, porque os deputados, fora da Câmara, têm um controle remoto. E esses controles remotos, os deputados estão acionando a reforma administrativa. É preciso repensar. O Estado, nessas despesas fixas que nós comentamos aqui, tem pessoal profissional para tirar xerox, né? Não existe mais xerox em lugar nenhum lugar público que você vai. Profissionais para fazer atividades que não existem mais. Assessoristas para elevadores que funcionam sozinhos, automáticos e tal. É preciso repensar o Estado, o gasto do Estado. E isto é na reforma administrativa. Mota, não fosse a ação firme de Paulo Guedes, a situação seria pior. Ele enxugou o Estado. Os servidores públicos estão ali no limite de reajuste salarial. Não teve reajuste salarial. Diminuiu muito o número de funcionários públicos e de gastos públicos em virtude da ação de Paulo Guedes e sua equipe. O Afif Domingos veio aqui e contribuiu muito para o governo, tanto na preparação para a privatização, que algumas não aconteceram, mas também na economia do Estado, no Estado digital, que caiu muito a burocracia, isso reduziu muito o tamanho do Estado. Não fosse isso a situação, Mota, seria pior. Pois é, só para fechar rapidamente, Mota. É isso aí. Isso é um fio de esperança, uma luz, né? Porque é um país que já teve Paulo Guedes tocando a economia, tem esperança. Tem muitas pessoas com a cabeça igual a do Paulo Guedes, que sabem o que tem que ser feito, que sabem dar o nome certo às coisas. Vamos ter esperança de que esse tempo volte. Pois é, era um pensamento diferente que visava a redução de impostos, a redução da máquina pública e criar um sistema que estimulasse, de certa maneira, o empreendedorismo e também o avanço das empresas para gerar empregos. Enfim, a gente vai tratar disso em várias outras edições de Os Pingos nos